Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola de Tiago, às 12 tribos da dispersão. Epístola de Tiago, às 12 tribos da dispersão, capítulo de número 1, versículos de 22 a 25. Epístola de Tiago, às 12 tribos da dispersão, capítulo 1, de 22 a 25. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Meus irmãos, desde o fim de 2017, nós temos estudado um pouco sobre o compartilhamento do Evangelho na nossa escola dominical, na classe principal, e nós temos ouvido muitas coisas boas e importantes acerca da obra de Deus e também da nossa missão neste mundo. Mas nós devemos nos lembrar que a Bíblia nos dá mais do que explicações acerca de como é a obra de Deus no mundo, ou como deve ser o pensamento cristão, ou como devem ser as coisas conforme o plano divino. Ela nos dá também ordens, ela nos diz coisas, ou fala de coisas que devemos fazer, que devemos praticar, que devemos aplicar nas nossas vidas. E Tiago, a Epístola de Tiago é um bom exemplo disso. Para que se tenha ideia dessa ênfase de Tiago na prática, existem 108 versículos nessa epístola, tais como foram divididos, né? Essa epístola possui 108 versículos, sendo que 50 deles possuem imperativos, no caso imperativos de ordens, palavras diretamente dadas não ao seu entendimento, mas ao seu corpo, à sua vontade, para que as pessoas se disponham e simplesmente façam aquilo que elas aprenderam, digamos assim, teoricamente. E Tiago deixa claro que aquele que ouve o ensino, como nós estamos ouvindo nesta manhã, mas não obedece ao ensino, ou não pratica o ensino, cria um problema para si, que nós chamamos hoje atualmente de auto-engano, que é essa dificuldade que as pessoas têm de reconhecer a sua própria situação existencial, por conta de ter interpretado mal a palavra de Deus, por conta de ter levado a palavra de Deus muito pouco a sério em relação às suas consequências, aos seus desenvolvimentos, irmãos. E como o objetivo de Tiago é evitar esse mal, é evitar que os crentes não apenas percam tempo apenas ouvindo a palavra, mas também não entrem nessa espiral do auto-engano, é para evitar isso que Tiago escreve estas palavras, irmãos. Primeiro ele vai fazer uso de uma imagem que é tradicionalmente ligada, historicamente ligada à reflexão, que é a imagem do espelho, né? Sempre que vocês já devem ter ouvido uma vez ou outra, né, alguém dizer assim: você precisa encarar o seu próprio espelho, né? Você tem que se olhar diante de um espelho para saber certas coisas sobre a sua vida, etc, etc. Então, a imagem do espelho tradicionalmente é usada para reflexões morais, para que a pessoa entenda que parte da alma dela deve ser consertada, né? A partir dessa capacidade de desdobramento que Deus nos dá em relação ao nosso próprio ser.
E depois disso, após apresentar esse exemplo do espelho, ele apresenta uma solução. E ele diz que quem ouve a palavra apenas sem praticar é como alguém que olha no espelho, e à época os espelhos eram muito ruins, eles não tinham a alta definição que tem hoje, não é? No reflexo da imagem das pessoas, eram algo como um bronze polido, muito bem polido, e que mostrava mais ou menos a aparência das pessoas, embora mostrasse o que está lá, aquilo que pudesse ser captado, que a pessoa conseguisse enxergar, dava para ver, e os espelhos mostravam. E ele mostrava sempre algum tipo de imperfeição, quando as pessoas estavam se arrumando ou olhando para si mesmas, e algum tipo de sujeira que elas tivessem. E a pessoa que via aquilo no espelho imediatamente queria consertar. Se ela deixasse para depois, a tendência seria conviver com aquilo, esquecer simplesmente aquilo. Então a ideia de Tiago aqui é de uma urgência. Quando você vê um defeito que foi refletido em você por meio de um espelho, a ideia é você consertar logo. Se você não conserta, você vai ter outras ocupações e no decorrer do dia você não vai fazer isso. Você vai precisar olhar de novo no espelho apenas para contemplar o fato de que você tem uma dificuldade, ou tem um erro, ou tem uma mancha que precisa ser limpa ou consertada e você não fez nada. Então a ideia aqui, irmãos, é a de mostrar, de certo modo, uma constante no ser humano. É que tudo aquilo que ele não cuida como defeito da sua alma, ele tende a conviver, e a conviver, infelizmente, bem com aquilo. Aquele que, por exemplo, não cuida dos seus odores corporais, ele não morre por causa disso, ele acaba se acostumando. Então, às vezes a gente passa por essas situações porque a pessoa simplesmente não conseguiu consertar da primeira vez, não consertou da segunda, não consertou da 10ª, e hoje ela simplesmente assimilou aquela situação dela defeituosa, problemática, e com ela convive sem o menor problema. O problema é que ela vive em sociedade, vive com outras pessoas, e isso cria um problema para outras pessoas, irmãos. Igualmente, aquele que não cuida da aparência perde a noção de feiura, ele perde o padrão do que é certo, do que é errado, porque ele está tendo a oportunidade de consertar isso por meio dessa situação de reflexo. Alguém está refletindo para ele, ou o espelho, algo está refletindo para ele, uma coisa que é real, que representa a realidade dele, mas ele simplesmente toma conhecimento e arquiva, né? E arquiva o processo, arquiva a questão toda e segue simplesmente com a sua vida, irmãos. E no caso aqui, o espelho que nós temos, sobretudo, né, acima de tudo, não é a nossa própria alma. O espelho que nós temos, maravilhoso, dado por Deus, é a Escritura Sagrada, não é? E a Escritura é um espelho diferente, porque ela mostra a nossa feiura, certamente mostra. Ela mostra os nossos defeitos, mostra que nós temos de mudar de vida, mas ela também tem poder para transformar a nossa vida, não apenas para nos informar de quem nós somos, mas nos transformar naquilo que devemos ser perante o nosso Deus, irmãos. Só que quem gosta apenas de ouvir a Bíblia, né? Quem gosta apenas de ouvir a palavra, sem praticar, o Tiago diz que é esquecido, ele esqueceu do processo todo. O versículo 24 nos diz isso, né? Pois a si mesmos contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Então ele é chamado de esquecido, porque ele não acompanhou o processo inteiro, e o processo inteiro de quem ouve a palavra não acaba no ouvir. Senão ocorre o chamado processo de auto-engano, que é quando você acha que completou o processo e vive de acordo com isso, mas você está enganado. Essa é a ideia. E enganado por quem? Por você mesmo, porque a Bíblia mesma diz como é que ela deve ser ouvida, já com fins práticos, com ênfases práticas, né? E também Tiago chama essa pessoa de negligente. Aí entra o elemento da vontade, né? Ele fala aqui do elemento cognitivo, do esquecimento. Você não entendeu o processo todo, ou não pegou o processo todo, mas depois ele diz, mas não é só isso não. Vocês entenderam, mas vocês não querem fazer. Então vocês são também um ouvinte negligente e não, em contraposição, um operoso praticante. Mas Tiago, irmãos, ele não quer condenar os irmãos, né? Ele não está aqui com propósitos negativos, pelo contrário, ele quer aqui literalmente que sejamos felizes. Tiago está mostrando aqui o caminho da felicidade, que é um pouco esquisito para a nossa geração, que não associa a felicidade com obediência prática aos mandamentos. Mas o versículo 25 nos diz assim: mas
fazendo contraposição a tudo que ele falou, não é? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, ou muito feliz naquilo que realizar, em todas as suas realizações, irmãos. Nós sabemos, pelo ensino de Paulo, que está em harmonia com esse, que a Escritura ela não serve apenas para nos informar, para nos dar notícias. Isso ela faz, ela nos informa, ela é como se fosse uma porta de entrada, ela precisa dizer algumas coisas para nós sobre o amor de Deus, sobre a verdade de Deus, etc, etc. Mas ela vai além, ela tem outros propósitos que vão além desse inicial de nos dar boas notícias ou nos informar. Ela é útil não só para ensino, mas é útil também para a educação, para a correção na justiça, ou seja, para que a gente ande do modo correto, e também para nos habilitar a fazer tudo aquilo que for bom. Toda boa obra, ela dá qualidade a essas boas obras e capacitação para que nós as façamos, irmãos. E Tiago nos mostra como ser um ouvinte desse tipo, não é? Um ouvinte que leva a sério, não apenas no seu entendimento, o processo inteiro cognitivo de entender a Escritura, que ela não apenas ensina, mas o seu ensino já está ali, dada a ideia de uma prática, mas ela também nos ensina como deixar de sermos pessoas negligentes. Notem que o foco aqui é a chamada lei perfeita da liberdade, ou lei da liberdade, que aqui equivale ao que no versículo 21 foi chamado por Tiago de palavra em voz implantada. É um modo que ele tem de dizer, de uma forma que ele vai explicar mais à frente, de que o nosso foco deve estar na palavra de Deus. Ela é o ponto de partida, mas ela não é a única coisa que você deve saber, não é a única coisa que você tem que entender como sendo suficiente, estar num sermão ou fazer um estudo bíblico. Então ele diz que nós temos de focar nessa lei da liberdade, e ele passa a explicar o que significa isso. Ele diz que nós devemos considerar atentamente. A ideia aqui é a de quem está estudando um mapa, com vistas a pisar num terreno, tá certo? Normalmente, quando você tem um desejo muito forte de estudar um mapa, é porque você vai lidar com aquele terreno, você quer ir lá. Não precisa ser um mapa de uma floresta, pode ser um mapa de uma cidade para a qual você quer viajar. Você, em geral, presta muita atenção, faz uma espécie de exame daquilo lá, porque você está se preparando para pisar no terreno, para ir lá, para conferir se aquele mapa está falando a verdade, não é? Para ir lá confirmar aquilo que o mapa diz. Então, a ideia de considerar atentamente indica um estudo sério das Escrituras, levar a sério aquilo que está sendo dito por um pregador ou estudado por você em sua casa, ou na internet, ou em qualquer lugar, é levar a sério aquilo, porque aquilo é uma espécie de mapa divino para as suas práticas nesse mundo. Então, esse é o primeiro ponto aqui daquele que não quer ser ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Ele deve considerar atentamente. E depois ele vai descer, como eu disse, ao terreno prático e se esforçar para andar nele. É o que significa aqui o termo perseverar ou insistir, não é? Ele diz que não é para você tentar só uma vez, porque pode ser que você tenha dificuldades. Como alguém que estudou bastante um mapa, uma cidade, vai viajar, e chegou lá, se perdeu, deu um problema, mas ele não vai desistir, ele não vai voltar para casa. Ele vai confiar no mapa e vai seguir a rota normal. Ele não vai desanimar da primeira vez, mas vai insistir. O texto diz, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. E ele considera e nela persevera, considera a lei perfeita e nela persevera, irmãos. E aí nós temos um resultado prometido pela palavra de Deus. É que a pessoa que leva a sério a palavra de Deus, na teoria, digamos assim, e na prática, ele será bem-aventurado, feliz naquilo que realizar. Ou seja, ele vai cumprir o propósito para o qual Deus o criou, Deus o fez. Porque se nós não cumprirmos esse propósito, nós não podemos ser felizes, não podemos ser verdadeiramente, do ponto de vista divino, pessoas realizadas, irmãos. E Deus nos quer felizes. Mas esse aqui é o caminho, que em geral, como eu disse, as pessoas não associam, né? Felicidade com obediência, mas está aqui dada a receita da felicidade que passa por isso, irmãos. E aqui nós levantamos algumas perguntas assim. Se nós temos andado por este caminho, esse caminho que inclui a vontade prática de Deus, a vontade executada de Deus,
se você tem focado ou atentado de fato a esta palavra. Olhe, se algo é muito importante para mim, normalmente aquilo me toma por completo, eu preciso saber, eu preciso entender aquilo ali. Eu não quero ser interrompido, eu não quero interromper aquilo. Eu quero que aquilo de fato, de preferência, se impregne em mim, fique em mim como se fosse um mapa desenhado em mim mesmo, para que eu possa ir lá e praticar depois. Porque se eu não tenho certeza das instruções, eu vou ter dúvidas em relação à prática. Isso é natural que aconteça isso, irmãos. Então essas são perguntas que o texto levanta. Outra pergunta é como vai a sua memória? Como você vai? É claro que aqui você tem um período em que as pessoas não tinham Bíblia como nós temos hoje, com esse volume de impressões. Eles trabalhavam com rolos ainda, e muitos deles tinham que decorar, guardar no coração para levar para casa, porque não tinham como escrever e não tinham também como comprar aquele material. Não era fácil como hoje é. E as pessoas precisavam de memória, irmãos. E o ideal não é nós guardarmos a Bíblia na gaveta, né, mas guardarmos a Escritura no nosso coração. E nós devemos nos perguntar como é que nós fazemos para não esquecer uma coisa, para não nos esquecer dessas instruções aqui. Existem várias portas, como a porta auditiva, mas vocês percebem, qualquer pessoa que perguntar a vocês daqui a meia hora o que é que o pastor falou, é provável que você diga, ele falou lá, acho que foi Tiago, alguma coisa assim. Foi um negócio desse. Ele falou, foi do negócio da lei, de praticar, tal. Você vai entender mais ou menos tematicamente, não é? Só que você recebeu instruções detalhadas, mas você não lembra. E daí você cruza com a situação em que aquele ensino é requerido para a sua obediência, mas você não sabe, você não lembra de nada. Você pode, então, usar várias portas para conseguir praticar essa palavra. Uma delas é a chamada porta motora, né? De escrever. Tem muita gente que escreve aquilo. Outros não precisam escrever, mas atentam com muita força, então eles terminam gravando muita coisa. Outros meditam na palavra de Deus em casa, depois que o sermão acaba. Isso é uma recomendação de muitos pastores. Olha, depois do sermão, dê uma olhada no texto, ou então revejam a pregação, façam um esforço, sejam diligentes, porque as situações práticas vão cruzar na sua vida e às vezes você vai olhar para elas e não vai ver necessidade alguma de praticá-las, porque você nem sequer lembra daquilo que você ouviu. Nós falamos durante cerca de um semestre sobre o compartilhamento do Evangelho. Muitos de vocês ouviram aqui, nós estudamos. Você compartilhou o Evangelho com uma pessoa? Ou com 2 pessoas? Ou com 3 pessoas? Ou você esqueceu tudo? Ou você lembrava mal do tema que estava sendo tratado na escola dominical? Você deu razão da sua esperança para quantas pessoas? Se você ouviu, teve a oportunidade e não deu razão da sua esperança para nenhuma pessoa, significa que você cai na categoria do ouvinte negligente e não na do operoso praticante, irmãos. Mas apesar de desafiadoras, eu repito, essas palavras são de incentivo. São de incentivo, porque Tiago diz, Deus quer que vocês sejam pessoas realizadas, pessoas felizes. Isso aqui é um chamado à felicidade, é uma vida bem-sucedida, que inclui a audição, mas inclui também a prática da palavra de Deus. E o caminho, no entanto, não é apenas o de ser informado. Nós somos, graças a Deus, uma igreja bem informada. E hoje nós temos 1 milhão de informações maravilhosas sobre textos bíblicos, sobre comentários bíblicos, mas há um perigo de nós aumentarmos esse, que já é um abismo natural. Considerando que a palavra de Deus é perfeita e nós somos imperfeitos, é um abismo natural entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós praticamos. Então fica aqui esse chamado para nós da palavra de Deus, não apenas por nos enchermos de informação, mas também observarmos, como nós cantamos, aquilo que nós cremos, irmãos. E a palavra de Deus é maravilhosa como ponto de partida, como nosso único e suficiente ponto de partida, porque, como eu disse, ela não apenas mostra a nossa feiura, não é? Mas ela também transforma a nossa aparência. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.